Bom dia a todos. Estamos nessa transição de tempo em que nós encerramos o ano de 2019. Estamos aportando agora no ano de 2020. Para aqueles que não sabiam, chegou um ano novo. Mas o que ocorre? Desejamos sempre as vibrações de harmonia, as vibrações de paz, de felicidade, de saúde, e que muitas vezes não sabemos como adquirir. Por isso que nós, sempre nas orações, nós pedimos a Deus, pedimos a Jesus, pedimos aos bons espíritos que nos tragam todas essas benesses, que nos tragam tudo isso que pode representar o nosso conforto na nossa vida, nessa existência material. E, por incrível que pareça, às vezes não nos tocamos, não nos tem aquele alerta de que tudo isso será obra própria, obra individual. Então vamos pedir a Jesus, nós temos essa ótica de obra individual, de trabalho e esforço individual, pediremos a Jesus que nos cumule de força, de vibrações de boa vontade. O nosso inestimável amigo Francisco Cândido Xavier, em orações de Natal, ele deixa sempre, ou deixou sempre uma mensagem que foi quase que uma marca dele, quando ele diz: glória a Deus nas alturas, paz na terra, ele diz, e boa vontade entre os homens. Porque realmente é uma mensagem profunda e é uma mensagem de grande necessidade para nós. Como diz, boa vontade, paz na terra e boa vontade entre os homens. Porque nós precisamos de uma dosagem de boa vontade para entender o princípio que nos rege. Precisamos da boa vontade para encarar as nossas necessidades de acordo com a nossa idade espiritual. Que cada um de nós tem a sua idade, e essa idade vem acompanhada da experiência individual. E as necessidades, como ela é individual, ela não é comum a todos. Cada um possui uma determinada necessidade. Por exemplo, a minha necessidade de hoje, não por acaso, porque o acaso não existe, segundo a orientação do nosso Kardec, era estar aqui hoje. A minha necessidade hoje seria tentar passar o que eu entendi do conhecimento do Evangelho, associado ao livro Renovando a Atitude, pelo Espírito de Arnett, do que eu preciso da minha existência. E baseado nisso, não estou lançando para todos que sejam iguais, mas eu estou relatando aqui, eu encontrei uma identidade do que eu preciso. Pode ser que alguém, na assistência de hoje, tenha essa mesma necessidade, não obrigatoriamente. Mas então eu trago a minha experiência, que não é quase nada nessa vida, associado ao que eu preciso aprender e lançar para todos que, de alguma maneira, podem encontrar um fundamento para si mesmo. Então, iniciamos pedindo a Jesus que nos cumule nessas bênçãos, que é da boa vontade.
para que nós interpretemos as nossas necessidades e tentemos resolvê-las. Porque o nosso bom viver, a nossa felicidade, a nossa paz depende disso. Não depende dos pedidos ao alto para que nos conceda esse milagre. Mas precisamos da força que nos comune de boas vibrações, de disposição para enfrentarmos as nossas grandes necessidades e tentemos resolvê-las, porque aí advém a nossa felicidade. Então aprendemos que a felicidade, a paz, não depende de fatores externos, depende da nossa própria reforma íntima. É uma construção que nós fazemos individualmente. Então, baseados nisso, passamos primeiramente ao Evangelho, porque o nosso trabalho de hoje vai ser muito lido e tentamos interpretar algumas nuances do livro Evangelho, falando sobre essa felicidade que nós procuramos. No item 20 do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, ele diz o seguinte: a felicidade não é desse mundo. Por que a felicidade não é desse mundo? Todos nós que estudamos doutrina espírita, escutamos a todo momento alguém dizer que nós vivemos num planeta de provas e expiações. Ora, inerente a um planeta de provas e expiações, ela vem carregada de sofrimento, é natural. Um espírito feliz, que conseguiu as suas realizações espirituais, viveria feliz na Terra? Claro, não proporcionado pela própria Terra, mas proporcionado pela sua reforma que já se efetuou. Então esses espíritos que nós classificamos como missionários, grandes missionários, viveriam felizes, porque eles não dependem dos fatores externos. A felicidade foi realizada dentro dele, já existe com ele. Assim como nós precisamos, cada um, construir a sua própria. Então, sabedores que nós vivemos num planeta de provas e expiações, o item 20 diz assim, começa com uma dissertação de alguém falando: eu não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. Lamenta-se geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso prova que, melhor de todos os raciocínios possíveis, a verdade dessa afirmativa do Eclesiastes: a felicidade não é desse mundo, por ser um mundo de provas e expiações, natural. Nem mesmo a juventude em flor, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo esses três atos em conjunto proverão de felicidade o indivíduo. Porque frequentemente, no meio dessas classes mais privilegiadas, esses que conseguiram reunir todas essas facilidades, vemos as pessoas de todas as idades lamentarem-se amargamente da sua condição de vida. Nós temos um indivíduo que diz, analisando a vida pela nossa ótica exterior, dizendo que esse indivíduo não falta nada para ele. Ele tem poder, ele tem sucesso, tem tudo que ele quer. Tem uma casa boa, tem casa de campo, tem automóveis de um tipo, tudo nele proporciona o que nós visualizamos, vislumbramos como felicidade. E esse indivíduo, nós não conhecemos sua vida íntima, às vezes passando por grandes tormentos, né? Então, nem essas três injunções podemos dizer que trouxe felicidade para o indivíduo. Vemos, por outro lado, pessoas desprovidas disso tudo, vivendo numa
simplicidade, às vezes tendo apenas o que comer, tendo que sustentar sua família com grandes dificuldades. E às vezes, na maioria das vezes, não passando pelo tormento que esses abastados passam. Veja então que a felicidade, ela não está depositada sobre esses fatores externos de posse, de poder ou de juventude. É uma construção do indivíduo. Diante de tal resultado, é inconcebível que as classes laboriosas participem e desejem com tanta cobiça a posição daqueles que a fortuna parece haver favorecido. Aqui na Terra, por mais que se faça, cada um tem a sua parte de trabalho, de miséria, sua cota de sofrimento e de decepções, de onde é fácil chegar à conclusão que a Terra é um local de provas e expiações. Então não adianta a gente ser abastado, não adianta a gente passar por grandes misérias, porque todos, impreterivelmente, passará por sua cota de sofrimento pela característica do planeta. Ninguém, não sendo devedor de algo na espiritualidade, virá para cá. Se todos estamos vivendo nesse barco com as mesmas injunções, é porque precisamos passar por esses aprendizados. Veja só, não vamos falar sobre provas e expiações. Vamos falar que o espírito não alcançou ainda o conhecimento necessário para que ele possa viver em equilíbrio e harmonia. Nós estamos aqui, na acepção da palavra, por estarmos sendo castigados. Estamos vivendo por necessidade de aprendizado. Ele se realiza aqui, não poderia ser realizado em outro local qualquer. É aqui que nós temos que viver. Única e exclusivamente para o aprendizado que nos proporciona a nossa evolução como espírito. Deus não é mau, Deus não é negativo, Ele não pune ninguém, mas Ele sabe da nossa necessidade de buscar essa paz interior, chamada felicidade, mas que nós precisamos aprender a adquiri-la. Por isso que Ele nos coloca em posições de termos a facilidade de acesso a esse bem-estar. Então Ele não está se vingando de nenhum de nós por alguma falta cometida. Ele está nos dando a oportunidade de sermos felizes, de conseguirmos realizar a nossa felicidade. Né? Vamos avançar mais um pouquinho, mostrando que no item 23 do mesmo capítulo, sobre os tormentos voluntários. O homem está sempre em busca da felicidade, que constantemente lhe foge. É a felicidade que está fugindo dele, porque ele já olhou o indivíduo e falou: ele está atrás de mim, eu vou fugir, vou me esconder dele. Será que é assim que acontece? A felicidade verdadeira não está na terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, poderia pelo menos desfrutar de uma felicidade relativa, mas ele a procura nas coisas perecíveis, nas realizações momentâneas. Temos as satisfações de pequenas coisas chamadas materiais. Uma casa bonita, um carro do ano, uma casa de praia, uma casa nas montanhas. Às vezes o indivíduo consegue até ter essa casa bonita no início da sua vida, na construção familiar. Ele faz uma casa com amplos quartos, piscinas, saunas e outras coisas mais. E quando ele vê a sua família já criada, os filhos casando,
cada um tomando o seu rumo, ele está de frente de um elefante branco que ele, com tanto afinco, com tanta persistência, ele construiu, pensando que seria uma sonho, a realização do maior sonho da vida dele. E naquele momento, eu disse, o que eu faço com isso? É a casa bonita, mas nesse momento se encontra vazia. E ele se encontra em solidão, porque esse não era o propósito. Na verdade, a ambição dele de construir essa casa era no sentido espiritual de realização, que foi a família. Ele, na verdade, não prestou atenção muitas vezes nessa característica. E ele só vai dar valor a isso quando a família, cada um tomou seu rumo. E agora o que eu faço com isso? Às vezes ele vende esse patrimônio e vai morar num apartamento pequeno, dá menos trabalho, e muitas vezes reclamando, eu não preciso mais disso, eu não tenho mais com quem viver, grande espaço não me atende mais. E note que isso foi uma realização, foi uma felicidade naquela época grandiosa para esse indivíduo. E assim acontece com todas as nossas necessidades que nós consideramos como imperiosas naquele momento. Não serei feliz se eu não consegui-las. E o sonho se esvai. Porque o indivíduo depositou toda a sua realização de felicidade num aspecto externo, não na sua realização espiritual, não nas suas necessidades espirituais. Então, mas ele procura nas coisas perecíveis, sujeitas às mesmas vicissitudes. Isso é, nos prazeres materiais, em vez de buscá-la nos prazeres da alma, que são a mostra dos eternos prazeres celestes, em vez de procurar a paz no coração. Olha que chamamos agora atenção para esse item, a paz no coração. Por incrível que pareça, a felicidade na terra, ela é tão circunscrita, mas tão mesquinha, que ela se resume no objetivo da paz no coração. O indivíduo que está em paz, ele diz assim, eu sou feliz porque eu estou em paz. Então, podemos encarar o objetivo da felicidade é conseguir a paz, que poucos conseguem. Nós vivemos em permanente tormento, justamente por elegermos as nossas necessidades na exterioridade. Então o indivíduo que consegue se desvencilhar, ele consegue a paz naturalmente, dentro do sistema de planeta de provas e expiações. Aquele que consegue a paz, conseguiu a felicidade. Incrível isso, né? Essa análise, conseguir a paz e a realização de felicidade nesse planeta, porque a felicidade, ela é muito mais ampla. É uma realização espiritual, como um está falando, espiritual, a realização espiritual, ampla, que não podemos sentir nesse planeta ainda. Por isso, vivemos nesse planeta de provas e expiações, mas sabemos, como espíritas estudiosos, que existem outros planetas que nos proporcionarão outras realizações, outros complementos da nossa necessidade espiritual, porque nós nascemos e foram colocadas em nós, por Deus, essa sementinha de buscar sempre o melhor e a busca permanente da felicidade, mas não nesse planeta. Então, é a paz no coração, seria o sentimento eleito como uma realização da felicidade para esse tipo de planeta. Feliz aqueles que conseguiram. Então, a única felicidade real neste mundo, ele deseja ardentemente tudo o que pode agitá-lo e perturbá-lo,
que coisas interessantes, o homem parece criar para si propositadamente tormentos que só ele pertencia evitar. Porque aí, através do desequilíbrio, vem todo o sentimento de ódio, de irrealizações, de ciúme, de inveja. Olha só o que atrai todo esse sentimento de exterioridade. O indivíduo não se realiza espiritualmente, não leva importância na realização espiritual, busca a realização pura e exclusivamente material, e ele é acometido pelos sentimentos perversos do ciúme, da inveja, da cobiça, aquele que não tem uma espiritualização desenvolvida. Arrastando com isso todos os pesadelos na sua vida, inclusive no desequilíbrio orgânico. No livro Plenitude, do Divaldo, pelo espírito de Joana de Ângeles, vemos aqui um fato interessante. Ele diz aqui, na página 50, a somatização dos problemas emocionais que decorrem da insegurança, do medo, da mágoa e do ódio, do rancor e do ciúme, é responsável por graves patologias orgânicas, assim como as diversas enfermidades físicas, produzindo distonias emocionais e perturbações psíquicas lamentáveis. Quando o amor, conforme o conceito de Jesus, a senhoria do ser humano, vitaliza-o e irradia a paz, gerando uma psicosfera rica de vibrações de equilíbrio, graças às quais a saúde se exterioriza de forma positiva, inundando a vida de esperança, de altruísmo e de realizações edificantes. Veja que, através do sistema da importância materialista em nossas vidas, nós desenvolvemos sentimentos altamente negativos, arrastando como sequelas todo esse desequilíbrio fisiológico. Olha a importância da gente buscar as realizações espirituais. Na verdade, quando trazemos tudo isso, esse desequilíbrio orgânico, muito mais infelicidade e tristeza nós conseguimos na nossa existência. E, por conseguinte, agravando mais ainda esse processo de desesperança. Prosseguindo, então. Existem tormentos maiores do que os causados pela inveja e pelo ciúme? Não. Porquanto para o invejoso e o ciumento não há descanso. Estão perpetuamente ansiosos. Porque eles não têm e os outros possuem, causa-lhes insônia. O sucesso de seus rivais dá-lhes vertigem. Seu único interesse é sobrepujar os outros. Toda a sua alegria se resume em despertar nos insensatos como eles a cólera do ciúme, do qual são possuidores. Pobres insensatos, efetivamente sequer imaginam que amanhã talvez tenham que deixar todas essas futilidades cuja cobiça lhes envenena a existência. Lutamos então muitas vezes por essas futilidades e sem a mínima vontade ou boa vontade de querer antever o nosso futuro na existência material. Sabemos que a nossa vida como encarnado terá um fim. Mas nós não imaginamos e não queremos aceitar esse fim para efeito de trabalhar pela nossa evolução. Vai chegar,
mas eu excluo os meus sentimentos essa possibilidade e vivo envolvido altamente nos sentimentos de realizações materiais. É uma fuga, na verdade. Na verdade, o indivíduo está buscando também a felicidade. É uma necessidade, porque essa semente que Deus plantou em cada um de nós, de querer ser feliz, o homem vai buscar de todas as formas, até das formas equivocadas. Mas como ele necessita disso de alguma maneira, ele vai, como a parte da espiritualização, uma parte muito difícil, é uma parte que envolve renunciar. Quem quer renunciar a alguma coisa vivendo exclusivamente das necessidades materiais? Renunciar o quê? Não tem isso no meu dicionário. Porque eu teria que dar valor aos bens espirituais. Ainda não temos fortalecido em nós a crença de um Deus harmonioso, de um Deus que quer o nosso bem. Não está ainda plantado em nós o equilíbrio universal. São os senhores da nossa existência e elegemos todo o nosso bem-estar nas realizações individuais. Nunca, em hora nenhuma, nós olhamos para o próximo. Nunca, em hora nenhuma, analisamos se o próximo tem necessidades como nós temos. E julgamos o próximo de acordo com o que nós somos. Não respeitamos a idade espiritual do nosso próximo, porque cada um está vivenciando pelas experiências adquiridas em várias reencarnações. Nenhum ser inteligente vivendo na Terra está passando pelas mesmas experiências. Cada um de nós é portador de grandes dificuldades individuais que terão que ser respeitadas por nós de acordo com o estágio evolutivo de cada um. E nós prejulgamos que cada indivíduo deveria ser ou deveria fazer assim como nós fazemos, a ponto de nós nos identificarmos como ditadores na vida dos nossos semelhantes. Por que ele não faz assim? Por que ele não faz assado? Ele deveria ser assim, deveria ser assado? Não. Da mesma maneira como alguém pode ter falado a nós, uma outra reencarnação, nós efetivamente não fizemos. Se tivéssemos feito coisas boas, não estaríamos aqui agora. Se nós nos considerarmos que nós precisamos ainda de muita coisa para aprender, para adquirir esse equilíbrio, essa paz, se nós precisamos agora, sabedores que somos dessa dificuldade, imagine antes. O que nós não éramos antes? E nós passamos a julgar os nossos semelhantes nessa mesma moeda. Nós não temos absolutamente injunção em nenhum poder sobre alterar comportamento de pessoas. E isso também nos traz a infelicidade. Porque se nós não conseguimos, colocamos nessa necessidade uma falta de realização. E nós queremos que fulano faça assim. Como ele não faz, nós nos revoltamos. Aí vem acúmulo de rancor, de raiva, porque ele não está seguindo o que eu estou fazendo. Ele está fazendo mal para ele e eu não me conformo. Não se conforma. A nossa vida já é tão problemática, já é tão pesada para nós mesmos. Por que nós nos importamos tanto com a realização desse ou daquele? Ajuda, solidariedade, isso faz parte do amor ao próximo. Orientações, sim. Precisamos fazer essas orientações. Mas isso não quer dizer que
emotivamente, nós vamos nos associar ao indivíduo, exigindo dele essa tal reforma que nós ainda não conseguimos fazer para nós. E isso nos cria, às vezes, constrangimentos. Há uma necessidade de a gente aprender a respeitar o próximo, coisa que nós não fazemos. E grande parte dos nossos sofrimentos, eles seriam, sim, se nós aprendêssemos a respeitar o próximo. Já viveríamos em harmonia, porque muitas dissensões, muitos rancores e ódios nascem pela falta de respeito. Então veja que, quando se fala a construção da felicidade, é uma coisa individual, e nós precisamos de muitas e muitas reencarnações para aprendermos a trabalhar pela nossa felicidade. Então isso nos induz ao raciocínio que pedir a Deus, pedir a Jesus, eu quero um ano de paz, de felicidade. Ele poderá simplesmente olhar para nós e dizer assim, trabalha para isso, eu não posso te dar isso. Milagre desse tipo eu não faço. Por isso já dei a grande oportunidade de viver num planeta de provas e expiações para que você aprendesse. Eu dei todas as ferramentas necessárias a esse desenvolvimento. E agora você quer de mim o quê? Isso que você está pedindo, não posso lhe dar. Por isso, no início da nossa oração aqui individual, eu falei que Deus nos acumule de força, de boa vontade e de determinação, vamos dizer assim, para que nós possamos realizar o nosso objetivo de transformação. Precisamos da força espiritual. Precisamos que Ele nos abençoe com essa boa energia, para que nós possamos dispensá-la na realização do ideal de felicidade de cada um de nós. E para finalizar, vou chegar uma hora, finalizar tudo isso que nós falamos aqui do Evangelho, vem a página do livro Renovando Atitudes, pelo Espírito Armédio. Nosso trabalho de hoje, o título é A Evolução e a Felicidade. A felicidade está condicionada à nossa evolução, quer dizer, à nossa felicidade. Assim, pois, aqueles que pregam ser a terra a única morada do homem, e que só nela e numa só existência lhe é permitido atingir o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam aqueles que os escutam. As estradas que nos levam à felicidade fazem parte de um método gradual de crescimento íntimo, cuja prática só pode ser exercitada pausadamente, pois a verdadeira fórmula da felicidade é a realização de um constante trabalho interior. Então, a realização da felicidade é um constante trabalho de renovação interior. Sem isso, absolutamente ela não existirá. E isso nós podemos vestir na nossa consciência. Ser feliz não é uma questão de circunstância, de estarmos sozinhos ou acompanhados, porém de uma atitude comportamental em face das tarefas que viemos desempenhar na Terra. Olha como ele fala que a responsabilidade é toda nossa. Não é o fato de estarmos sozinhos ou acompanhados. É o fato da nossa atitude, da nossa ação, do que nós viemos realizar na Terra, nessa reencarnação, ou em futuras. Então, mais uma vez, depende das suas ações. Nosso principal objetivo é progredir e, ao mesmo tempo, tomar consciência de que os momentos felizes ou infelizes da nossa vida são um resultado direto das atitudes
distorcidas ou não, vivenciadas ao longo do nosso caminho. Então, nossa felicidade está vinculada sobre as nossas atitudes, resultado direto das atitudes distorcidas ou não, que nos provocarão sofrimento ou nos provocarão alegria. Então, a responsabilidade de um ou de outro fato depende de nós. Está sob a nossa responsabilidade. Construímos castelos no ar, sonhamos em realidades, convertemos em mito uma verdade, e por entre ilusões românticas, investimos toda a nossa felicidade em relacionamentos cheios de expectativas coloridas, condenando-nos sempre a decepções crônicas. Ninguém pode nos fazer felizes ou infelizes, somente nós mesmos é que regemos o nosso destino. Assim sendo, sucessos ou fracassos são subprodutos das nossas atitudes construtivas ou destrutivas. Teremos sucesso ou não, de acordo com as nossas atitudes. Boa construção ou pensamentos destrutivos, ações destrutivas. A destinação do ser humano é ser feliz, pois todos fomos criados para desfrutar a felicidade com um efetivo patrimônio e direito natural. Então, às vezes, até, conforme nós falamos anteriormente, até equivocadamente, nós buscamos as realizações para sermos felizes de alguma maneira, às vezes desastrosamente, tal, mas porque aquele sentimento nato de ser feliz está conosco. Assim como a necessidade de subsistência, de sobrevivência. Né? O homem zela porque está plantado nele a necessidade de sobrevivência. E ele vai lutar por isso. Como está plantado a semente da felicidade, ele luta com isso sobre todos os aspectos. Só que ele não determina o que seria melhor para ele. O que seria a realidade do irreal. Ele se confunde nessa permanente busca. Por isso vivemos permanentemente nesse planeta para aprendermos a discernir um de outro. Então não é condenação. É um ato necessário para que nós tenhamos a condição de discernir o que seria bom para nós na nossa vida eterna ou o que seria bom para a nossa vida transitória. A opção é nossa. Por isso depende da atitude que nós vamos tomar em relação ao propósito, à nossa ação naquele momento. O ser psicológico está dado a uma realização de plena alegria. Mas, por enquanto, a completa satisfação é de poucos. Ou seja, somente daqueles que já descobriram que não é necessário compreender como os outros percebem a vida, mas sim como nós a percebemos. Conscientizamos-nos de que cada criatura tem uma maneira única de ser. Para sentir as primeiras ondas do gosto de viver, basta aceitar que cada ser humano tem um ponto de vista que é válido conforme a sua idade espiritual. Aí ele está errando. A idade espiritual dele induz ele a isso. Se nós formos analisar uma criança que está começando a engatinhar, ou uma criança nos seus primórdios da sua vida, às vezes os pequenos erros cometidos, nós achamos até engraçadinho da criança, olha que coisa interessante, bonitinha e tal. Mas veja que nós temos todo esse sentimento de complacência para essa criança, e nós esquecemos que o adulto foi uma criança. Que o mesmo erro que a criança na sua idade comete esses pequenos fatos que às vezes sejam engraçados, nós esquecemos que o adulto também tem as mesmas dificuldades inerentes à sua idade, mas que nós não pensamos. E dois pesos e duas medidas. O início dessa vida, dessa criança, nos induz a um conhecimento de tolerância. Mas como essa criança fica mais adulta, passa a ser um adulto,
tenha intolerância de nossa parte. Então, é isso que o Evangelho nos traz, essa necessidade da gente examinar como nós nos colocamos em posição aos nossos semelhantes. Porque cada um vai cometer os seus erros, os seus acertos, de acordo com a sua própria idade espiritual. Como é que você vai exigir perfeição numa criança de 2 anos? Como é que você vai exigir perfeição num espírito recém-nascido na espiritualidade, novo ainda nas suas experiências? Por que nós não aprendemos isso? Por que é tão difícil para nós, mesmo sabendo que isso nos traria a calma, a paz, a tranquilidade espiritual, não colocando em perspectiva, como sendo o nosso principal objetivo, a transformação do próximo, mas a nossa mesma, a nossa própria transformação. Porque diz, a nossa felicidade está intimamente ligada à nossa transformação individual. Para ser feliz, basta entender que a felicidade dos outros é também a nossa felicidade. Porque todos somos filhos de Deus, estamos todos sob a proteção divina e formamos um único rebanho, do qual, conforme as afirmações evangélicas, nenhuma ovelha se perderá. É sempre fácil demais culparmos um cônjuge, um amigo, ou uma situação pela insatisfação de nossa alma, porque pensamos que se os outros se comportassem de acordo com os nossos planos e objetivos, tudo seria invariavelmente perfeito. Esquecemos, porém, que o controle absoluto sobre as criaturas não nos é vantajoso e nem mesmo possível. A felicidade dispensa rótulos. O nosso mundo seria mais repleto de momentos agradáveis se olhássemos as pessoas sem limitações preconceituosas. Se a nossa forma de pensar ocorresse de modo independente e se avaliássemos cada indivíduo como uma pessoa singular e distinta. Felicidade não é simplesmente a realização de todos os nossos desejos. É antes a noção de que podemos nos satisfazer com as nossas reais possibilidades. Em face de todas essas conjunturas e de outras tantas que não se fizeram objeto de nossas presentes reflexões, consideramos que o trabalho interior que produz felicidade não é, obviamente, meta de uma curta etapa, mas um longo processo que levará muitas existências, através da eternidade, nas muitas moradas na casa do Pai. Mediante ao que nós lemos aqui e tentamos interpretar, só podemos pedir nesse momento a Jesus, aqueles benfeitores amigos que são mais ligados a cada um de nós, que possam sempre nos abastecer dessa energia de boa vontade, na determinação e na realização dessa tão necessária reforma interior. Que Deus nos abençoe a todos e que todo esse propósito de transformação, sempre para o bem, esteja na vida de cada um de nós como meta do ano de 2020 e para toda a eternidade. Graças a Deus.